Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje estou aqui com uma figura muito importante, uma pessoa amabilíssima, mas ele mesmo vai se apresentar. Quem é você? Boa noite, primeiramente. Prazer estar por aqui. Boa noite. No seu podcast. Meu nome é João Valente, eu tenho 71 anos, nascido em Sertãozinho em 1953, criado na zona rural, época que a vida urbana tinha muito poucos moradores, a cidade não tinha tanta importância como hoje, e numa época que, como criança, eu tive coisas que as crianças de hoje não têm. A presença paterna, presença materna, e criado no meio da natureza, entre animais, cães, porcos, cobra, jacaré. A gente saía pela estrada e encontrava com todo tipo de bicho, muita fruta, muitos rios, riachos, lagos. Olha. Uma natureza exuberante, que hoje, eu que viajo muito, é contristador. A gente tem muita saudade disso tudo. Nesses tempos. Exatamente. E a época aqui no sítio Boa Esperança, ali próximo hoje, onde é Santana das Posses, entre Santana das Posses e a usina Santo Antônio. Os meus avós são imigrantes portugueses, são portugueses da Ilha da Madeira, a bisavó, e do continente o bisavô, um lisboeta, como diziam, né? Lisboeta. E naturalmente a nossa criação num lugar tão acanhado, você não tinha nenhuma perspectiva, nenhum tipo de coisa muito alta para se sonhar. Mas na infância, a gente curtia na manhãzinha, a mãe fazendo leite de cabra, servindo o bolo de fubá, os ovos fritos, o fogão de lenha, no rabo do fogão, como você dizia, fazia muito frio naquele tempo. Sentava no rabo do fogão e a mãe então preparava o leitinho com café e tinha que esfriar, pegava aquela caneca de lata, na verdade era lata de óleo, você mandava pôr uma alça e ela virava uma caneca. Então, até hoje eu me lembro, né? Aquela coisa espumante, gostosa. Muito bom. Quer mais, Joãozinho? Dá mais, mãe. Lembro nitidamente, dá mais, mãe. Então, uma época de muito carinho, a mãe ia para a roça, levava a gente junto, e levava uma bacia, enchia a bacia de casca de milho, aquela palha do milho, Sei. Forrava, enchia um saco com aquela palha, e você ficava no saco. Você deitava ali, descansava, a mãe vinha te dar comidinha. Essas coisas a mãe me contava, essa parte eu não recordo, mas eu recordo algumas coisas de 3 anos de idade, tá? Tem algumas recordações de 3 anos de idade. E cresci nesse ambiente de muito afeto. E chegou a idade escolar, escola rural, ali na usina Santana das Posses. Chamávamos ali de Verde, da família Verde, depois a família Balbo comprou e mudou muita coisa. Mas íamos para a escola descalço, a gente não tinha sapato, meu pé conheceu o sapato, eu tinha 12 anos. Então a gente ia descalço, calça curta, uma blusinha de flanela, fazia-se muito frio naquele tempo. Em março, final de março, abril, já tinha geada. Nossa, a grama ficava branca. Como mudou o clima, né? Mais um detalhe. Não tinha dinheiro para comprar o primeiro caderno. A primeira folha, eu não vou nem chamar de caderno, mas a primeira folha
que eu comecei com a letra A, não mais que isso, o A, fiz a pauta, uma régua, um lápis, fiz a pauta no papel. Não lembro quantas pautas cabiam naquele papel cinzento, aliás, era um papel de embrulhar pão. Nossa. Então a alfabetização começou nessas condições. Poxa. Livro não dá para comprar livro. Então, primeiro e segundo ano, me recordo que era uma sala mista, primeiro e segundo ano numa sala só, professora Dona Celina. E lá pelos 9, 10 de idade, a gente sonhava um dia mudar para a cidade. Como criança, a cidade a gente só ia quando ia cortar cabelo, ou ia cuidar dos olhos, porque onde se plantava milho, quando a boneca do milho soltava aquele cabelo, tinha um pozinho, aquele pó dava muito tracoma. Então a criança era levada até o posto de puericultura em Sertãozinho, lembro até o nome de quem nos atendia, Cássio, né? E pingava o colírio, ou então na época surgiu a penicilina, que era uma coisa nova, a penicilina é logo pós-guerra, né? Então eles te davam o pozinho de penicilina e você fervia a água, preparava o pó para pingar no olho, para curar os olhos. Isso eu lembro com muita clareza. E posteriormente, mudando para a zona urbana, viemos experimentar a carência, porque na roça você tinha tudo, o mel da abelha, o melaço da cana, que o fornecedor de cana recebia uma parte em açúcar, uma parte em melaço, e dinheiro era muito pouco. Mas a gente tinha o leite, você tinha ovos, você tinha carne com fartura, a linguiça era pendurada em cima do varal, sobre o fogão, que ali o vapor do fogão, o calor ia desidratando. Você tinha muita comida. Na cidade não tinha nada, tudo era comprado e dinheiro não dava. Eu me recordo que o primeiro grande resfriado eu peguei 1 ano depois de morar na cidade, na zona urbana. Eu não sabia, porque vim entender depois, porque não se comia mais fruta, não se alimentava. Então, um dos problemas que a gente vê hoje, que realmente é preocupante, que as crianças não se alimentam, comem muito mal, né? Certo. E já na zona urbana, a necessidade de trabalhar, eu levantava às 4 da manhã, com 2 sacos alvejados de farinha, antigamente era saco de pano, e a gente ia até a padaria lá em Sertãozinho, lotava de pães, e eu ia a pé até a usina Santo Antônio, mas antes da usina Santo Antônio tinha um engenho de aguardente, e ali eu ia de casa em casa, era uma colônia, eu ia de casa em casa entregar o pão. Era assim que se ganhava a vida. Levantava-se muito cedo. Mas depois, num golpe de sorte, vamos dizer assim, eu consegui um serviço de office boy em um escritório de contabilidade lá em Sertãozinho. Eu digo sorte porque eu considero que, na minha existência, há 2 momentos marcantes. Um é o nascimento biológico, pai, mãe, data de nascimento, local. E outro é o nascimento sociológico, que esse sim, ele definiu os rumos da minha vida, que a princípio não dá para perceber, porque o nível escolar era muito baixo. E nesse escritório que eu fui trabalhar de office boy, um patrão generoso, perspicaz, primeiro pagamento que ele me fez, ele me chama, Valente, sobrenome meu, Valente, né? João Valente. Valente, me pagou. Você está satisfeito? Tô, aquele tipo meio caipira. Tô, seu Mirto. Nem Milton eu sabia falar, seu Mirto, né? Falei, pois é, Valente. E você está estudando? Eu parei, mas você estudou até que ano? Naquela época, você fazia o primário, depois tinha um curso de admissão, que era o 5º ano. Você tinha que prestar vestibular para fazer o ginásio. Era o ginásio, né? Da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª era chamado de período ginasial. Você prestava um curso, um exame de admissão. Era o Fundamental 1 para pular para o Fundamental 2 de hoje, exatamente. Né? E ele diz, olha, para você continuar aqui no escritório, caso você esteja gostando, vai ter que continuar o estudo. Você vai fazer a matrícula ainda hoje para prosseguir. E isso eu fiz. Sim. Mas o checkmate
é que ele diz assim para mim em seguida: olha naquela mesa, eu me lembro como se fosse agora, naquela mesa tinha um moço chamado Milton Ferezin. E sobre a mesa dele tinha um livreto, era assim que eu falava na época. Dizia: olha, tá vendo aquele fascículo? Pensei, o fascículo deve ser aquele livreto, né? É. Então, toda semana ele tem um fascículo aí, você vai ler. Eu leio e vou ler como eu li. Reader Digest. É a revista que até hoje tem, a Reader's Digest. Curiosamente, eu abri a primeira página e tinha uma palavra que dizia assim: dicionário etimológico. Eu não tinha a menor ideia. Que era? Nada. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, visto essa palavra. Eu li. Tinham lá 5 expressões. Mas a primeira eu me lembro: pirógrafo. Responda a alternativa correta. Tinha 5 alternativas. Eu não sabia nenhuma. Resposta: vire. Virei. Resposta: pirógrafo, do grego piros. Piros, fogo. Grafo, escrever. Falei, meu Deus, a palavra tem história, né? É, interessante. E a partir dali, eu passei todas as semanas, quando chegava o novo fascículo, eu anotava as 5 expressões novas e eu decorava prefixos e sufixos. Sim. No final de um ano, eu tinha um dicionário de prefixos e sufixos muito rico, que me permitia formar muitas palavras. Que bom, hein? E acabei até impulsionado depois a gostar das letras, porque hoje me parece que é curso supletivo. O aluno que parou de estudar e quer recuperar o tempo, acho que é o curso supletivo, né? Certo. Não tinha o curso supletivo, mas tinha um negócio chamado curso de madureza. Acho que essa palavra não é meio estranha, não. Acho Era um curso de madureza. Estou falando aqui de 1967. É. Mas ela deve ter ido por muito mais anos, porque eu lembro dessa palavra. Não durou muito isso aí. Depois surgiu o Mobral, mas o Mobral é outra conversa. É, também já. O Madureza para quem parou na determinada época e quer prosseguir, ganhar tempo, fazer 4 anos em um. O que acontece? Surge um cidadão em Sertãozinho, não tinha lá mais que 5 mil habitantes, e montou um tal curso de Madureza, mas precisava de um datilógrafo. E eu me senti orgulhoso, porque eu era um exímio datilógrafo. Recorrer ao senhor. E quando ele apareceu no escritório, o meu patrão me chama: ô Valente, fulano aqui precisa de alguém, assim, assado, tal, ele paga. Bom, eu pego o serviço, peguei, era datilografar a apostila, num papel, você sabe o que é mimeógrafo? Mimeógrafo? Sei. Onde passava, tipo o tipo papel carbono, que aquele datilografa, tipo na costa dele fica impresso o carbono, você bota num rolete a álcool, ele tira até 200 cópias. Vai ser nas cópias. Muito bem. Nesse curso de madureza, tinha filosofia, olha só, história, geografia, ciências, literatura. Para mim foi um prato cheio, porque eu datilografava aprendendo. É, muito bom. Né? Isso me ajudou muito, porque eu apanhei gosto pela escola, pelo estudo, pela leitura. Passei naturalmente o que havia na época. Folha de São Paulo, Estadão, já tinha. Notícias Populares, que a gente dizia que era o jornal que se espremer saía sangue, né? Isso me ajudou muito posteriormente. Eu adquiri uma certa facilidade para escrever, para me expressar. E até hoje eu me valho muito desse período, porque ele me catapultou, embora eu não tenha curso superior, mas me catapultou em termos de literários e até a descobertas, porque a literatura te leva a descobertas muito importantes. Então isso me auxiliou muito. E, naturalmente, a idade chegando, você busca novos rumos, você começa a se preocupar com quanto vale o dinheiro que você ganha, como é que você faz para ganhar um pouco melhor. E aí eu fiz muitas tentativas, eu me mudei de Sertãozinho, eu morei 1 ano em São Paulo, trabalhei lá também, já não era mais office boy quando saí de Sertãozinho, já tinha um certo traquejo em escrita fiscal, contabilidade, e com isso me mudei para São Paulo, que só valeu como experiência pessoal, profissional não.
apenas você... São Paulo sempre, na época, São Paulo era o top, mudar para São Paulo. Então, eu fui lá fazer minha experiência, mas não suportei mais que um ano e voltei. Voltei aqui, eu vim trabalhar novamente num outro escritório de uma empresa que tinha uma rede de lojas de eletrodomésticos. Na época era Mercantil Utilidades, depois virou Eletrotamoio, tudo ali na esquina da São Sebastião com a Amador Bueno. Eles tinham várias lojas. E ali na contabilidade, eu aprendi um pouco mais sobre comércio de eletrodoméstico. Eu acredito que talvez, sem saber, eu estava com a primeira loja. Hoje nós falamos aqui o e-commerce, né? O comércio digital, é isso mesmo? É isso mesmo. Comércio virtual. Então, eu tinha algo muito parecido com isso, porque não tínhamos os recursos tecnológicos de hoje. Mas eu, sabendo onde a loja comprava os produtos que ela revendia, eu montei uma pasta com todos os itens que eu achava interessante eu vender. Então, eu fui de empresa em empresa que fabricava, ou que fornecia, tinha o preço de custo, montei uma pastinha com o preço de venda, eu ia de porta em porta vender. Eu ia nas usinas. Então, o que o Mercado Livre faz hoje por internet, eu fazia visitando o cliente, tinha que levar o panfleto, mostrava a fotografia de um televisor, a fotografia de uma geladeira, a fotografia de um sofá bonito, um armário de cozinha com fórmica, um armário sem a fórmica, um guarda-roupa, enfim. Você levava os prospectos? Isso. Só que eu não tinha loja, não tinha nem showroom. Que hoje você tem loja virtual, mas tem showroom. É isso. Você vai lá visitar, depois compra por internet. Eu não tinha. Então eu vendia, tirava o pedido, claro, abria um CNPJ, eu emitia nota fiscal, eu recebia da empresa que financiava, eu tinha por trás um banco que financiava, o cliente assinava o termo, você entregava no banco, ele emitia o carnê, você tinha que entregar o carnê naquele tempo. Você já entregava a mercadoria com o carnê. A financeira me pagava com 7 dias, eu comprava com 30 dias de prazo. Ai, que bom. Então eu penso, poxa, acho que eu tive a primeira loja virtual de Ribeirão Preto. Verdade. Mas isso aí teve um descaminho. Ganhou esse dinheiro, eu tinha um sócio, compramos um carro, fui para Cabo Frio, bati o carro, ele morreu. Eu tinha 20 anos, ele 21. E eu perdi tudo na época, isso aí me deu muita dor de cabeça o negócio aí. Muitos problemas. E acabou. Muito amigo meu que depois montou serviço semelhante, realmente cresceram muito, virou negócio mesmo. Certo. Lojas físicas, grandes. Aqui na região mesmo conheço gente que venceu dessa forma. Eu levei 1 ano para me recuperar desse acidente. E precisei naturalmente procurar um rumo novo. A economia tinha mudado de rumo na época. O Brasil já estava entrando num período inflacionário. Os petrodólares começaram a apresentar as contas, aquela montanha de dinheiro que entrou aqui a título de empréstimo, começou a surgir as contas, tivemos a crise do petróleo, o Brasil não tinha petróleo, não produzia petróleo, tinha muito pouco, e nós tivemos então uma inflação danada, você tinha até horário para abastecer, 6 horas fechava os postos, fim de semana não abastecia, enfim, as coisas mudaram muito. Quando foi isso? Qual ano? Estou falando final da década de 70, já chegando o governo Figueiredo, saindo do Geisel para o Figueiredo. Que o Figueiredo realmente criou o Proálcool, foi necessário. Certo. Nós não tínhamos como tocar a frota brasileira, que não era grande, mas não tinha combustível. E eu precisei dar um rumo novo. Eu fui trabalhar de voluntário numa creche que está aqui em Ribeirão Preto. Ela até hoje é uma referência social para acolhimento de crianças, que é a Casa de Betânia. Eu fui lá, qual que era o serviço meu como voluntário? Pegava a perua Kombi, ia buscar arrecadações, doações, famílias que iam solicitar vaga na casa, eu fazia o trabalho de síndico, ia de casa em casa, fazer uma verificação se as alegações da mãe era aquilo mesmo, quais eram as condições socioeconômicas, enfim. Ganhei uma experiência boa e um amigo me sugeriu prestar concurso no HC. E eu acabei fazendo tal concurso. E na época não era nem auxiliar de enfermagem, era atendente de enfermagem. Depois que isso tudo virou auxiliar de enfermagem.
E não é que eu peguei gosto pelo negócio? Mesmo. Então o senhor foi atendente de enfermagem no HC? Auxiliar de enfermagem. Né? O curso de atendente, depois tu viu, não tem, essa profissão nem tinha mais depois. Certo. Passou todo mundo para auxiliar ou técnico de enfermagem. Uhum. Mas mais uma vez, sim, tem um item importante aí. Nessa época eu dava muito plantão noturno. Minha cama ficava vazia em casa. Eu oferecia para os pacientes que não tinha vaga no hospital, o pessoal que vinha do norte e nordeste, dormia pelo corredor, às vezes estava frio. Eu levava para minha casa e dormia na minha cama. Eu dava plantão à noite e ele dormia, de dia eu dormia. Ah, tá. O senhor nem conhecia as pessoas direito? Não, porque o hospital, quem chega, você não sabe quem é. Não sabe quem é. Vem do Ceará, vem de Rondônia, você não sabe quem é. Mas a pessoa chega e não tem onde ficar. Até hoje é assim, depois lá para frente vamos falar sobre isso. Certo. Mas ali eu... Então você já começou ali? Ali é um núcleozinho do trabalho que viria no futuro. Certo. É a gênese, mas eu não percebi isso na época. Nem imaginava, né? Não, eu não percebi que eu no futuro faria um trabalho como esse que vamos conversar sobre ele depois. Certo. Vamos dizer assim, peguei gosto por isso. Só que o salário do Hospital das Clínicas era pequeno. Estou dando um salto no tempo aqui, comprimindo um pouco, porque é muita história, né? Mas o ganho lá era pequeno. Eu achei que seria melhor eu montar um serviço particular. E eu fiz duas coisas. Continuei como voluntário nas horas de folga. Fazia atendimentos particulares. E resolvi que eu precisaria ter uma ambulância. Por quê? Já era visível naquela época que o serviço de atendimento público da saúde do município, ela prioriza as emergências porque a pessoa não pode morrer sob pena de incorrer num crime. Certo. Então você socorre, leva para o hospital, mas quando tem a alta hospitalar, não tem ambulância para buscar. O paciente fica 2, 3, 4 dias a mais no hospital, ocupando vaga, isso ocorre até hoje, ocupando vaga de alguém que aguarda a vaga. Poxa. Isso é uma coisa grave, aliás. Isso é porque tem a deficiência na parte de entrega do paciente. São vários problemas. Você tem problema de onde é o paciente, quem vem buscar, e se é que tem alguém que vem buscar. E mesmo no município, o pronto-socorro municipal não dá conta. Hoje você tem empresas particulares que fazem isso. Mas, imperceptivelmente, eu criei um trabalho interessante ali. Porque eu imaginava o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar uma ambulância, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum carro. Mas, se eu conseguir comprar um táxi, eu ganho dinheiro para comprar uma belina. Se eu ganhar dinheiro para comprar uma belina, eu mando fazer uma maca. Eu viro o banco de trás, boto o trilho, faço a maca de abrir, fechar, de dobrar. Uma hora eu sou táxi, outra hora eu sou um táxi com a maca. Até que um dia eu posso ter uma ambulância. Saí do hospital, comprei o carro, depois comprei a belina, depois eu coloquei a maca, ganhei dinheiro e comprei uma ambulância. Gente. Foi. Era um preço popularíssimo. Vamos dizer assim, uma grande empresa aqui em Ribeirão, não vamos citar o nome, ela cobrava 90, eu cobrava 10, 15. Poxa. Por quê? Era uma remoção simples. O que eu observava no Hospital das Clínicas, que o paciente que tinha tido uma fratura de fêmur ou bacia, você não precisaria mais do que uma tábua e um veículo com espaço para pôr a tábua. Poderia ser até uma perua Kombi. Pensei, uma belina dá. Eu faço uma maca igual a este campo de futebol, que dobra e fecha, bem feitinha, de ferro, com almofadado, bonitinho. Essa ambulancinha, esse táxi ambulancinha, me rendeu uma grana boa, que dava muito serviço. Eu buscava a gente no hospital toda hora de alta. E se eu pegava essa pessoa, levava para onde, senhor? Você está de alta, você vai para a tua casa. Você levava essas pessoas para onde? Assim, algumas não eram nem daqui de Ribeirão. Não, eu atendia basicamente em Ribeirão Preto. Depois, mais adiante, quando eu consigo comprar uma ambulância, eu passo a viajar. Aí viajei muito, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, levava o pessoal. Rio de Janeiro. Sim, a pessoa acidentava de caminhão, por exemplo.
Quando tinha alta, vai embora do quê? É. Lá ia eu para o Paraná, Santa Poxa. Catarina, com a minha ambulancinha. Olha só. Isso era, entre aspas, no particular. Não, eu criei um negócio próprio. Eu tinha, É, no particular. não, eu tinha inscrição estadual, de município, tudo, emitia nota fiscal. Não, fiquei chique. Ficou chique. Fiquei chique, aí já não era mais o táxi, eu fiquei muito chique. Já vi que o senhor era um grande empreendedor, hein? Pois é, Era, não é, né? A vida é interessante. Mas nunca fugiu da minha mente a ideia de continuar atendendo aqueles pacientes do HC, que não tinham onde dormir. Essa ideia martelou na minha cabeça a vida toda. Pois é. Tá? Claro, a essa altura eu estava casado, né? Família para criar, não dá para fazer o trabalho social que eu fazia. Certo. Mas o tempo correu, os filhos se formaram, minha mãe ficou viúva. Minha mulher disse, tua mãe vai alugar a casa. Pensei, justamente a casa que eu levava os pacientes. A casa que eu cedia a minha cama. Por que você não fala com a tua mãe e aluga a casa e continua o trabalho? Eu falei, Tereza, você vai ficar viúva de marido vivo. Esse trabalho é absorvente. Cuidar de paciente, casa de apoio, e eu gosto de fazer. É o meu sonho, mas... Não, você pode fazer, você tem meu apoio. Ah, bom. Olha. Você está me dando carta branca, eu vou fazer. Você não reclama depois, hein? É. E realmente eu fui lá, falei com a minha mãe, aluguei a casa dela, porque eu tinha um temor. Ganha pouco, você aluga uma casa, se não puder pagar, como é que faz? Você é despejado. Porque a minha mãe não teria esse problema, poderia rescindir o contrato com ela e acabou. Mas, na verdade, com a viuvez dela, eu aluguei a casa, ela passou a morar num chalezinho do lado que ela já tinha feito. Sabe, eu viajava, ela abria o portão para os pacientes, ela fazia o café, as meninas que vinham do norte, nordeste, centro-oeste, ela ensinava a fazer o almoço, ensinava a fazer tudo. Muitas dessas meninas, uma das quais até hoje mantemos amizade, porque ela até hoje faz retorno, é um caso oncológico que requer tratamento contínuo. E um dia eu falei, Cláudia, mas esse teu feijão é o feijão que a minha mãe fazia. Falou, mas como? Tua mãe que me ensinou a fazer isso aqui. Por isso. Exatamente. E o trabalho cresceu muito. Foi bom para minha mãe, porque ela nunca ficou sozinha na casa. Eu tinha o cuidado de selecionar os pacientes com um perfil mais próximo da necessidade dela. Certo. E ela viveu 10 maravilhosos anos ali, até que ela veio falecer. Mas nesse intervalo eu precisei alugar mais casa, porque o trabalho, a demanda cresceu muito. Nessa época eu já ganhava o suficiente para manter as casas. Ganhava muito dinheiro. Esse trabalho meu de ambulância, etc., tal, dá muito dinheiro. O táxi também, que eu mantive o serviço de táxi. E aí eu trouxe meus filhos para trabalhar comigo. Eram 2 ambulâncias e um táxi. O paciente melhorava, ia para o táxi. O paciente ruim ia para a ambulância. E fazia o rodízio, eles treinavam, conheciam toda a área. Pagaram as faculdades deles, um fez direito e tal, pagaram com o dinheirinho que ganhava ali. Mesmo, que bom. Exatamente. E, naturalmente, o tempo correu, o trabalho cresceu muito, minha mãe veio a falecer, e eu mudei de rumo, precisei alugar mais casas, ali foi vendido, mas nós prosseguimos. Assim estamos até hoje, pagando aluguel. Mas, enfim, nesse intervalinho da morte da minha mãe, da venda da casa que eu alugava, a casa dela, tivemos um problema. Que a outra casa que eu alugava, por sinal, o proprietário era tão generoso que não me cobrava aluguel. Só que a casa, à época, era um lugar que tinha muita enchente e não tinha asfalto. Como depois acabaram as enchentes, foi feito um desvio no córrego aí, na rodoviária e tal. Passou asfalto e o proprietário pôs a venda e, coincidentemente, a venda casou junto com a morte da minha mãe, então tinha 2 casas à venda, eu despejado de 2 casas e com uma lista enorme de crianças para chegar. Poxa. E justamente junto com esses 2 fatos, tivemos aquela crise enorme, eu não lembro qual crise foi, que não havia dinheiro, não havia trabalho, o Brasil parou. E a gente ficou muito perdido, mas na época, eu tenho um cliente que até hoje eu vejo ele muito pouco, ele não mora mais em Ribeirão,
Esse cliente era bem afeito ao trabalho social que nós realizávamos, e ele às vezes levava, tinha umas crianças de 8, 10, 12 anos de idade, levava lá, vamos levar um bolo, aniversário de tal criança e tal. Esse camarada tinha desaparecido, um belo dia ele me liga, justo nesse período que eu não tinha o que fazer, estava muito preocupado, onde vou pôr as crianças, que lá nós tínhamos, acho que tem até hoje uma lousa, cada mãe que ia embora, que eu nunca tive funcionário para cuidar disso, cada paciente que ia embora anotava, Maria Paula, retorno em agosto, João Pedro, retorno em setembro. Então eu tinha um controle, mas era muita criança para retornar. E eu fiquei muito preocupado, porque eu sem casa para colocá-los, despejado, e aí? Esse rapaz que eu citei o nome, citei a história, ele me chama à tardezinha, se eu poderia levá-lo no aeroporto 4h30 da manhã. Claro. Primeira pergunta que ele faz, como é que está a casinha? Que é uma casa pequena, um abrigo, não? Aí contei a história, falei, olha, eu não sei o que fazer, estou sem rumo, estou muito abatido com essa história, porque realmente não tem o que fazer e é muita gente. Não, vamos comprar. Eu falei, como? Vamos, no plural. Eu não tenho dinheiro para trocar o portão. Não, eu compro e te dou. Foi minha sorte. De fato, ele comprou. Senhor João, dá um spoiler para nós aí do segundo volume. Na verdade, nós estamos no primeiro volume agora que o senhor falou, um pedaço da vida do senhor, como o senhor começou um projeto que nós queremos falar desse projeto do senhor João, que ele falou que, quando ele entrou, ele falou que nós íamos falar um pouco da vida dele, depois nós íamos continuar numa segunda oportunidade, nós vamos falar o restante que ele tem para falar. Fala só para nós aqui um spoiler só do que nós vamos ver no segundo volume. É claro que o trabalho com essa força de vontade, carregado de sonhos, vontade de ser útil à sociedade, e poder me realizar, porque isso é questão de realização pessoal. Certo. Não é? Isso aí carecia de um projeto mais consistente. Certo. Mas como? Que fazer um projeto consistente, você tem que ter terreno, você tem que fazer construções adequadas ao tipo de atendimento que você faz, e isso requer dinheiro. Então, toda vez que eu fazia algum programa de televisão, alguma entrevista curta, ou que dava entrevista no jornal, sempre choveu muita promessa, muito desejo. O brasileiro é muito generoso, ele se entusiasma fácil, mas a realidade é outra. Quando você vai pôr a mão no bolso, não é fácil você arrancar o dinheiro da tua conta, e isso é problemático. Então eu venho nesses últimos 24 anos nesse dilema, períodos que entra um pouquinho de dinheiro, período com gente de muita boa vontade que quer fazer, depois não consegue. Ele ajuda uns tempos, depois não consegue. Então, o projeto meu era justamente poder fazer uma construção próxima ao Hospital das Clínicas, porque tudo tem que ter estratégia, não é só fazer. Você vai fazer, às vezes faz uma coisa de boa estrutura, mas sem estratégia, você acaba não atendendo a demanda. Então não adiantaria eu ter casa lá no aeroporto, lá no alto do Campos Elíseos, não dá certo, porque o paciente que vem do norte ele é pobre, transporte é caro, e não é só questão de preço, questão de tempo para fazer isso. O paciente sai de um lugar muito longe para ir para o hospital, perde-se muito tempo, você com criança doente, cidade muito quente, às vezes sai tarde do hospital, ou tem que ir de madrugada para o hospital, é muito complicado. Eu teria que ter uma estratégia. Estratégia é o quê? Um terreno perto da USP. Como? O terreno é caro. Mas finalmente, a vida às vezes tem que ter sorte. Me ligou um repórter de Campinas, da IPTV, João, olha, nós estamos com um programa que chama Semente do Bem, e eu vi umas entrevistas suas em tal jornal, não me lembro, gostaria muito de gravar com você. Eu falei, olha, eu acho que é fria. Mas como assim? É fria, eu sou péssimo de holofote, a minha história é um pouco repetitiva. Não, eu prometo fazer um documentário que vai te ajudar. Eu falei, bom, se for para ajudar, eu topo. E ele acabou vindo, era aniversário de Ribeirão, 9 de julho de 2018. E ele veio, ficou aqui 5 dias, eu gravei 6 horas por dia com ele. Poxa. Acabou num documentário de 11 minutos que você conhece. Né? E realmente, quando foi ao ar esse programa, me liga o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, me oferecendo o título de cidadão ribeirão-pretano.
Falei, olha, isso aí eu não preciso, eu preciso de outra coisa. Mas o que o senhor quer? Eu quero um título de utilidade pública. Mas para que o senhor quer esse título? Porque eu quero me candidatar a ganhar um terreno da prefeitura perto da USP. Por quê? Eu falei, porque esse trabalho tem que ser feito lá. Tá certo. E naturalmente falou, olha, senhor João, nós vamos dar os 2 títulos, de cidadão e de utilidade pública, e depois vamos dar o terreno para o senhor também. Aí. Eu não acreditei em nada disso, mas me deram os 3. O vereador Renato Zuccolotto tomou a frente, projeto em 120 dias, você tinha uma escritura pública na mão, o decreto-lei, o decreto, o projeto de lei foi aprovado na Câmara, virou lei, publicou e o prefeito me deu, assinou a escritura, teve até uma cerimônia e está lá um terreno de 3 mil metros quadrados. Gente, Pois é, e eu pretendo fazer lá, inicialmente, são 30 apartamentos, para acomodar ali pelo menos 40, 50 mães e crianças, mas inicialmente eu tenho um prazo legal de 2 anos para apresentar a obra, então eu reduzi o projeto para 10 apartamentos e felizmente apareceram algumas almas generosas em Ribeirão Preto. Só que essa parte aí, nós vamos deixar para o segundo, né? Segundo volume, essa parte aí, porque ele vai entrar na parte que é muito interessante. Eu peço que todos vocês voltem a assistir novamente. Veja esse aqui que nós apresentamos hoje, que é essa história do Sr. João, muito comovente. E nós temos uma segunda entrevista com ele. Hoje ele vai contar tudo isso que ele já está começando, o spoiler dele já está mais contando já. Ele vai contar para nós tudo o que está acontecendo na vida dele hoje. O que ele nunca esperava, como se diz, um milagre aconteceu. Mas nós vamos ter uma segunda oportunidade, tá, Sr. João? Trazer o senhor aqui novamente para o senhor contar para nós agora tudo o que está acontecendo a partir de agora. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer em especial ao Sr. João Valente por estar aqui conosco, colocando a sua história. Obrigado a todos.